Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 20 de julho de 2016, dando as boas-vindas a todos. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos acompanham, boa noite. Pauta do dia 20 de 7 de 2016, sessão ordinária. Expediente projeto de lei número 19/2016, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de João Batista Teston e da outras providências. Projeto de lei número 20/2016, de autoria do vereador Adriano de Martini, que denomina logradouro do município de Xanxerê, de Francisco Martinelli e da outras providências. Correspondências recebidas da empresa TIM Celulares S.A., respondendo ao requerimento 17/2016, com relação às interrupções de sinal ocorridas no município. Informou que a instabilidade eventual identificada na rede são proponentes sanadas por sua equipe técnica. Informa ainda que os reparos na rede aos usuários têm previsão de conclusão em até 60 dias após a ocorrência do evento. Ressalta ainda que para o ano de 2016 está ainda prevista a instalação de 2 estações de rádio base de tecnologia 3G neste município. Requerimento número 29/2016 do vereador João Paulo Menegatti, indicações número 110/2016 do vereador Adriano de Martini, projeto em redação final, projeto de lei número 16/2016, projeto em segunda votação, projeto de lei número 17/2016, do vereador Adriano de Martini, projeto em primeira votação, projeto de lei número 18/2016, do vereador Adriano de Martini, projeto de lei AJG 15/2016, além da palavra livre, é o que consta na pauta na sessão de hoje. Muito obrigado. Antes de iniciarmos o tema da matéria constante, abrimos o período da palavra livre, a iniciar pela bancada do PTB. Bancada do PSD. Bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite ao público que nos acompanha essa noite. Cumprimentar aqui o Thiago também, que nos assessora aqui nessa casa, presta o trabalho aqui para a nossa bancada, Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar os servidores dessa casa, os demais visitantes, os demais assessores e também a todos aqueles que, através do TV Câmara, nos acompanham nessa sessão em suas casas. E a imprensa também que repercute aí todos os assuntos que nós debatemos aqui nessa casa. Bem, senhor presidente e colegas vereadores, hoje nós estamos fazendo uma indicação aqui nessa casa, que ela vem ao encontro um pouco do debate, vereador Amélio, da pavimentação asfáltica no nosso município, tendo em vista o que nós já falamos aqui em outras oportunidades, sobre a questão do planejamento a longo prazo para o nosso município. Nós sabemos que inúmeros recursos, esses recursos advindos, parte do governo federal, parte do governo do estado, ora financiado, ora em fundo perdido, são frutos aí também da execução de diversas obras do nosso município de pavimentação asfáltica. E nesse último período, especialmente, algumas ruas que foram contempladas, nós estamos verificando que existem alguns problemas de ordem técnica e que nós precisamos buscar o entendimento e buscar o consenso junto à engenharia do município, para que talvez alguns projetos possam ser readequados de acordo com a necessidade e a própria demanda do local, a demanda técnica do local onde que essa pavimentação será realizada. Nós tivemos um caso lá no bairro Vista Alegre, o vereador Tatu também acompanhou, onde uma quadra da rua que não seria pavimentada, depois a pressão da comunidade foi incluída, enfim, vai ser realizado, assim o esperamos, né, vereador? Então, que já debatemos sobre isso. E agora, especialmente em 2 ruas. Na rua Vasco da Gama, no bairro Aparecida, que essa rua termina na rua paralela da BR-282, uma rua que tem mais de 10 metros de largura, e o final dela, quando vai encontrar a BR-282, ela está ficando com apenas 7 metros. Que é um local onde inúmeros caminhões, caretas e diversas empresas que estão ali colocadas, seria um caminho alternativo para poder fazer a passagem por baixo do viaduto. Sabendo que as outras vias no bairro Aparecida não tem como fazer essa passagem dos veículos de transporte, de caminhões
enfim, de veículos de carga pesada. E o pedido, então, que nós estamos realizando hoje, para que o Executivo, através do setor de engenharia, possa realizar a readequação desse projeto, tendo em vista o que eu falei anteriormente, planejamento a longo prazo. Porque daqui a pouco nós vamos afunilar uma rua que é das portas de entrada do bairro Aparecida, daquelas empresas, que os caminhões não vão conseguir nem sequer fazer a volta naquela localidade. Então, se existe algum problema com alguma residência ou alguma questão de ordem técnica que ali está colocada, que o Executivo possa discutir novamente isso, que não faça a obra sem antes poder realizar essa adequação. Porque depois que a rua for pavimentada, dificilmente vai ser realizada essa mudança. Então, por isso que nós precisamos pensar antecipadamente. Nesse processo, nessa rua, Vasco da Gama, a gente faz o apelo ao Executivo Municipal para que possa rever. E, ao mesmo tempo, também nós temos, fiz a visita na semana passada no bairro Castelo Branco, na Rua Paraná, também uma rua onde que nós já solicitamos algumas adequações e que o projeto que está colocado lá, a diminuição da malha do asfalto, que seria lá de aproximadamente 12 metros, vai ficar com 7 também, devido a uma rocha que tem no local. Então, a solução, e segundo a gente esteve lá com os moradores, a solução seria dividir aquela rua em duas, fazendo um canteiro central que resolveria o problema. Então, também é o pedido que nós estamos realizando para o Executivo Municipal poder atender essa demanda também dos moradores da Rua Paraná, no bairro Castelo Branco, para fazer essa readequação. Nós já solicitamos a reunião com o secretário e esperamos aí que esse pleito da comunidade seja atendido também nesse ano. Outra questão que nós gostaríamos também de trazer presente nessa sessão, nós estávamos acompanhando hoje à tarde uma reportagem no site local aqui de notícias, colocando aí que o governo do estado de Santa Catarina, naquele debate da falta de milho, está propondo aí alguns incentivos para a produção de milho no estado, para incentivar o plantio de 100 mil hectares de milho no estado de Santa Catarina. Então, para retomar aquele debate que nós já fizemos aqui nessa casa, em outra oportunidade, onde nós solicitávamos, através de uma moção que nós aprovamos, todos os vereadores, solicitávamos esse empenho do governo do estado para incentivar a produção do milho, tendo em vista a falta que ocorreu nesse ano para a produção de suinocultura, bovinocultura e também da avicultura aqui na nossa região. Então, já está dando resultado, se não foi por essa pressão, mas que ela se somou a inúmeras pressões que aconteceram em todo o estado, das empresas, enfim, dos agricultores, e que agora nós temos aí o resultado dessa boa notícia, que vem em boa hora para prevenir futuras faltas desse grão, que é tão importante para a nossa região no próximo período, na próxima safra. Então, é uma notícia importante que nós gostaríamos de partilhar também com os colegas vereadores, porque foi fruto também do debate que nós travamos aqui nessa casa. E por último, e não menos importante, nós acompanhávamos aí nessa semana a divulgação, inclusive nós aqui falamos na última sessão, sobre a aprovação da pesquisa da Datafolha, que foi divulgada nessa última semana, onde mostrava aí que a maioria do povo brasileiro, 50%, colocava que gostaria que Temer ficasse, 30% que Dilma voltasse e 3% para novas eleições. Na verdade, uma pesquisa que foi mascarada, que foi direcionada, porque no período anterior, há poucos meses atrás, em outra pesquisa, 79% da população brasileira, ou seja, daquelas pessoas que opinaram na pesquisa, diziam que seriam necessárias novas eleições. Então, não dá para admitir que uma pesquisa de 2 meses para cá caia de 79%, para 3% apenas. Então, são dados que nós precisamos contestar e que essa pesquisa deveria ser feita novamente com as perguntas certas, porque é muito fácil direcionar a opinião pública sem ter o conhecimento e as informações devidas para poder passar. A imprensa realiza esse trabalho de tendenciar as informações de acordo com a sua vontade e o seu interesse. Então, nós precisamos ficar atentos, e isso, inclusive, foi denunciado internacionalmente, ontem, hoje, enfim, dessa pesquisa tendenciosa que não mostrou a realidade do pensamento da população brasileira. Então, é importante que esses números, às vezes, eles caem de bandeja e as pessoas, sem a informação adequada, acabam tendo uma interpretação equivocada.
Então, independente de quem está na frente ou não, vereador Biasus, dessa pesquisa, dados e pessoas que são técnicas no assunto comprovaram que realmente foi uma pesquisa que não trouxe a realidade, e, enfim, tendencia a opinião pública, gerando ainda mais conflito que está ocorrendo nesses dias. Então, precisamos ficar atentos e não acreditar em qualquer informação que é colocada, especialmente por essa grande mídia, que muitas vezes, como eu falei anteriormente, ela é tendenciosa. Precisamos buscar informações também de meios alternativos, fazer a leitura de 2 ou 3 meios de comunicação para que possamos ter, sim, o juízo de valor das coisas e não pensar que a solução está somente na realização de uma pesquisa ou porque tem um dado que aponta que a continuidade do Temer seria a solução do Brasil. Muito pelo contrário. Nós entendemos e avaliamos também nesse curto período que o governo Temer está colocado, que inúmeras coisas, muitas questões estão voltando para trás. Está acontecendo um retrocesso, inclusive na discussão de diversos assuntos que já falei aqui na tribuna, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a venda e a privatização da Petrobras, do pré-sal que foi entregue ao capital internacional, projeto do José Serra, que entregou as conquistas que nós tivemos de longa data e que nós teríamos para o futuro do país, investir em educação e em saúde, e entregou para o capital internacional, não mais exigindo a obrigatoriedade da Petrobras participar com 30% na exploração do pré-sal. Então, é uma derrota para o povo brasileiro que, infelizmente, nós temos que denunciar e não podemos ficar quietos. Senhor presidente, mais 30 segundos para encerrar o meu pronunciamento. De forma, gostaria aqui de cumprimentar a companheira Delma, que chegou aqui nessa noite. Nós estamos realizando também uma singela homenagem ao seu pai, seu Ivo, grande companheiro Ivo Cole, que esteve presente entre nós, que realizou um grande serviço para a comunidade xanxerense e que temos a alegria também nessa noite de prestar essa homenagem, enfim, em seu nome, a toda a família Cole, também pela contribuição e por vocês também continuarem a história que ele deixou, os ensinamentos, e são pessoas todas guerreiras que a gente conhece aí no dia a dia, batalhando por uma Xanxerê melhor, por uma cidade melhor. Então, seja bem-vinda, Delma, também. No mais, desejar a todos uma boa sessão e também depois escolheremos mais sobre o histórico do seu Ivo também. Muito obrigado. Está com a bancada do PSDB. Eu passo a presidência para o vereador Amélio para fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Wilson Martins dos Santos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha da plenária, nos acompanha da TV Câmara, nosso boa noite. Cumprimento o nosso amigo Adelar, aí, um pré-candidato, que sempre prestigiando, já se familiarizando com o ambiente aqui dessa Casa Legislativa. Gostaria também de usar a tribuna na noite de hoje para seguir relatando os trabalhos que fizemos na semana passada, juntamente com o vereador Ivan Marques, em Brasília. E acerca do abastecimento, da garantia de abastecimento de grãos aqui no estado de Santa Catarina. E alguns contrapontos aí também com uma matéria que foi divulgada pelo Diário Catarinense na semana passada, que trata da competitividade, do índice de competitividade aqui da nossa região. Em conversa com o diretor da Conab, na semana passada, nos garantiu que o projeto está aprovado, os recursos estão garantidos, faltando apenas fazer mais alguns pontos de análise do solo, porque são 100 mil toneladas o depósito, e então eles têm que ter uma garantia total de que a estrutura que vai ser construída tem base sólida suficiente. Então, foi encontrado rocha no subsolo, e eles precisam saber se está em toda a base da construção do silo, tem a base suficiente para sustentar todo o peso. E eu acredito que isso deva levar mais 2, 3 semanas, segundo o que o próprio diretor da Conab nos repassou. Dos 5 projetos que havia no país para discutir sobre o abastecimento, 2 estavam projetados para a região sul e o de Xanxerê ficou mantido. Havia um projeto para o Rio Grande do Sul que foi retirado aí por contingenciamento de despesas.
justamente para garantir o abastecimento aqui da nossa região, que é muito sensível à questão da oscilação de preço dos grãos. Um detalhe que foi nos repassado é que Santa Catarina consome aí mais de 6 milhões de toneladas de grãos e que produz 1 milhão. Então, ela é altamente dependente de trazer grãos, de importar grãos de outros estados aqui para a nossa região. E o consumo se concentra aqui na região oeste. E o nosso problema aqui é infraestrutura, né? Infelizmente foi esquecido de trazer esses investimentos. A nossa região aqui foi a última a ter pavimentação, a última a ter ligação com o litoral, e essa distância, essa falta de infraestrutura é que tira a competitividade, é que tira o interesse do capital estrangeiro vir investir aqui na nossa cidade. Não que não tenha sido feito investimentos nos últimos anos, só que está muito atrasado se comparado com outras regiões. Hoje o Estado tem como o maior índice de atratividade a região da capital, que não tem muita indústria, que não tem indústria, na verdade. O que eles utilizaram para fazer essa avaliação? A existência de faculdades, existe uma concentração muito grande acadêmica na capital, a questão do segundo grau, ensino médio, também existe uma frequência e uma permanência bem maior dos acadêmicos, dos alunos, dentro de sala de aula, do que aqui na nossa região. Nós temos municípios como Entre Rios, como Ouro Verde, como Lajeado Grande, que a situação e a localização geográfica retiram esse povo mais cedo da sala de aula ou do ambiente universitário. E isso é considerado como um índice de atratividade para investimento de capital. Agora nós temos em Xanxerê a ampliação do Instituto Federal, que também foi matéria da semana passada, das nossas visitas aí, em duas áreas importantes, uma para garantia da liberação dos recursos para execução da obra de ampliação, onde vai acomodar o curso de engenharia mecânica, e também para fazer a ampliação do terreno do Instituto, já para garantir a implantação de novos cursos. E em ambas as áreas, já tivemos aí um parecer positivo, favorável, do Governo Federal, do Ministério da Educação, que existe, sim, possibilidade real de fazer essa expansão esperada e 2, 3 semanas para a liberação dos recursos. O vereador gostaria de uma parte? Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Vossa Senhoria destacou um assunto por demais importante e que diz respeito à questão da falta de milho aqui na nossa região, que está fazendo com que a agroindústria, que é nosso carro-chefe, a nossa mola propulsora da questão econômica, que poderia estar nos isolando dessa crise muito grande que o Brasil está enfrentando. Então, a questão da falta desse estoque regulador, ela se deve a uma falta de gestão e de planejamento do governo federal ao longo desses últimos anos. E a questão da Conab, do armazém que vai ser construído aqui em Xanxerê, só não saiu daqui, e vamos fazer justiça, por causa do deputado Colato. Vossas Senhorias estiveram lá e sabem da relação que o deputado Colato tem com os diretores da Conab, e que, inclusive, foi decisivo para que o armazém viesse aqui em Xanxerê. Hoje, pela manhã, eu estive com o deputado Colato e também com o senador Dário Berger, e nós discutimos muito essa questão do milho. Por quê? Hoje, os proprietários das indústrias que atuam nesse segmento estão tendo que trazer milho do Mato Grosso, com um preço de R$ 24, R$ 25. No entanto, acrescido do frete, que custa em torno de R$ 22, o preço por saca chega a R$ 46, R$ 47. E o absurdo disso é de não ter a previsão do estoque regulador, porque o governo tem que centralizar essa questão. O governo tem que ter estoque para 1, 2 anos, porque às vezes pode dar uma intempérie da natureza, pode dar uma estiagem, pode ter vários fatores influenciarem nessa questão. E o governo, se preciso for, também tem que importar milho, às vezes, se porventura o estoque não estiver naquele patamar de segurança necessária. E aí o que aconteceu? Com a alta do dólar,
muitos agricultores acabaram exportando e não houve essa conexão, esse diálogo entre os produtores e o governo, no sentido de verificar se havia esse estoque suficiente para abastecer nossa agroindústria. Aí muitos agricultores fizeram contratos de exportação por causa da alta do dólar, e muito milho foi para fora, e os agricultores e os produtores e os donos de agroindústrias acabaram ficando à mercê desse desabastecimento. E vejam, senhores, que muitas empresas, principalmente do ramo da agroindústria, tanto suíno quanto aves, estão passando por muita dificuldade, porque eles não conseguem passar esse preço para a matéria-prima. Então, aqui fica um alerta que o governo federal, e uma comprovação de que todos os governos têm que ter planejamento, têm que ter gestão pública, porque se eles tivessem previsto, essa aí não foi uma crise agravada em razão da questão principalmente econômica, mas sim da falta de planejamento do governo. É claro que com esses armazéns da Conab, que agora estão por ser construídos, essa questão a médio e longo prazo será equacionada, mas até lá, infelizmente, muitas empresas podem quebrar por causa disso. Então, que bom que aqui na nossa região, no médio prazo, eu acredito que o ano que vem esse armazém deva ser executado, deva ser edificado, e logo em seguida aqui a nossa região, pelo menos, ficará resguarnecida em relação a essa questão do estoque. Parabéns por terem levantado isso e colocar aqui para todos os colegas que o deputado Colato, o senador Dário Berger, estão diretamente comprometidos com essa situação para que no futuro próximo ela não mais se repita. Obrigado pela parte, agradecer o vereador e pedir que estenda os agradecimentos ao deputado Colato, que fez essa intermediação, inclusive foi quem agendou essa reunião com o pessoal da Conab. Dizendo que, para concluir o assunto Conab, que em torno de 70% do projeto já está concluído, faltando apenas essa verificação na questão da estrutura, da base, então, que vai sustentar todo o peso do armazém. Discordando do que o vereador Adriano falou anteriormente, acerca da popularidade, da ausência, do povo querer ou não querer que a Dilma volte. Ontem, acompanhando os indicadores econômicos, em 60 dias, o risco Brasil caiu pela metade. E isso não é nós que estamos dizendo, não é a imprensa que está inventando esse número, são as agências internacionais que avaliam o risco de investimento no Brasil de acordo com o grau de confiança no governo. Então, se o capital internacional que avalia o risco não acreditava no país, não é um problema político, né? É um problema aí, de oposição, é um problema justamente de uma estrutura que não passava a confiança necessária, não passava a certeza de que havia segurança na gestão de todo o país, de todas as políticas econômicas e tributárias internas. Isso, de fato, gerou o risco. E se reflete, obviamente, aí já no início de liberação de recursos, é mais capital circulando, é mais capital entrando no país. Somado à questão da alta dos grãos, a nossa região aqui sofreu muito, porque a agroindústria está influenciando também o setor metal mecânico, que tem praticamente toda a sua produção voltada para atender o mercado da agroindústria. E hoje o BNDES está com juros de 15% ao ano, que esteve a 3% há poucos anos. E isso está gerando aí demissões em massa em inúmeras empresas da região e nos causa preocupação. A minha família trabalha com o setor da indústria metal mecânica e sabe quanto está difícil fazer venda, porque o produtor, até agora, com a alta do grão, tem dinheiro, mas não tem linha de crédito. Como é que ele vai assumir uma dívida sem contar com capital de financiamento? E isso nós precisamos retomar. A indústria precisa dessa atenção do BNDES. E o BNDES, todos sabem que passou por um problema, está aí sob a mira das investigações, inclusive da Lava Jato, sob a desconfiança de que inúmeras cifras foram levadas para fora do país aí sem
critérios, prejudicando muitas vezes o investimento interno na infraestrutura, esquecendo que nós temos que manter o país forte, o país produtivo, para conseguir gerar todos os demais serviços. Um país que não trabalha, um país que não arrecada, um país que não arrecada não tem condição de investir em saúde, não tem condição de investir em infraestrutura, em educação. Enfim, precisa toda essa engrenagem voltar a crescer, e só vai voltar a crescer se manter a confiança no governo, se manter a confiança aí na capacidade de recuperação do país, que eu acredito que agora está indo no caminho certo. No mais, desejar a todos aí uma ótima noite e uma ótima sessão. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Wilson Martins dos Santos. A palavra está com a bancada do PSDB. A palavra está com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PP. A palavra está com a bancada do PPS. No momento da presidência, gostaria de entregar para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na casa na noite de hoje e informar que as datas das sessões do mês de agosto estão definidas para os dias 1º, 3, 8, 10, 15 e 17. E que isso a gente pode fazer essa adequação, gostaria de consultar os colegas vereadores, da possibilidade de nós concentrarmos as 2 primeiras semanas do mês de agosto, já que se trata de período eleitoral. Gostaria de ouvir os colegas, se existe essa possibilidade. Daí, segunda, quarta e sexta, para... Eu quero ouvir sugestão dos senhores. Dos próprios candidatos, vereadores que serão candidatos novamente, né? Eu estarei me licenciando a partir de hoje, né? Aliás, a partir do dia 1º de agosto. Vereadora? Eu concordo, bem pensado. Vereador Fernando, teria problema? Pode ser quinta, pode ser sexta? Isso. Senhor presidente, eu não vejo problema, né? Porque nossas agendas temos que adaptar de acordo com a demanda. Somos eleitos até 31 de dezembro. Então, mas claro que tem o objetivo de quem para fazer o trabalho e tal. Se for essa mudança de consenso dos colegas vereadores, em minha opinião, que seja segunda, quarta e sexta. Até porque as demandas aqui na Câmara do Executivo praticamente são inexistentes agora no período eleitoral. Então, é mais indicações, requerimentos e projetos de lei. São raros os que virão aqui para casa durante o período eleitoral. O mesmo horário? O mesmo horário, que seja... Às 18 horas? Sim, excepcionalmente por conta do período eleitoral, e no mês de outubro retoma já normalmente. Em agosto. Perfeito. Essa é para o mês de agosto. Depois de setembro a gente volta a discutir na última. E ficaria 1, 3, 5... 8, 10, 15, 17. Não dá? 1, 3, 5, 8, 10 e 12. 1, 3, 5, 8, 10 e 12 de agosto. Eu gostaria também, no momento da presidência, ler o requerimento do vereador Adenilson Biazus. Então, a Câmara de Vereadores de Xanxerê, prezados senhores, com base no disposto no artigo 256, inciso 2 e artigo 258 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, venho pelo presente solicitar licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 60 dias, iniciando-se em 1º de agosto de 2016. Sem mais para o momento, atenciosamente, Adenilson Biazus. Então, em votação? Vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós sabemos o motivo da licença do vereador Adenilson Biazus, e eu não poderia aqui, caro colega, de estender aqui o meu desejo de boa sorte nesse novo desafio, até porque todos nós aqui, mais do que nunca, temos opiniões, debatemos várias posições, muitas vezes somos até divergentes de posições, mas todas elas sempre com o intuito de melhorar a vida da comunidade do nosso município. Então, eu gostaria de deixar aqui, deste plenário, né, o meu desejo de boa sorte, né, para que vossa pessoa aí possa realmente, mais do que nunca, para esse desafio que passa a assumir, representando um partido que tem uma história bonita na democracia do nosso país, né, apresentar aí a toda a nossa comunidade seu projeto. Então, boa sorte no novo desafio
nesse período que se aproxima, a gente tem aí uma limitação de expressão de palavras, mas Vossa Senhoria sabe do apreço e do carinho que tenho pela sua pessoa. Boa sorte. Vereador Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que nos assiste. Da mesma forma, o vereador Ivan, quero parabenizar o vereador Biazuz inicialmente pela coragem. Ser candidato, ser político nos dias atuais requer muita coragem. Ser um postulante a um cargo como de prefeito municipal de Xanxerê requer mais coragem ainda. Então, lhe desejo sorte. Quero aproveitar esse momento também, já que não utilizei da tribuna, para deixar registrado, senhor presidente, que como líder do PSDB na Câmara, né, existe esse cargo aqui, vereador Tatu, líder do PSDB na Câmara, digo que a postura hoje do PSDB, falada por mim, né, pode ser até uma opinião isolada minha, mas é uma opinião. Pode ser que não seja válida, mas é uma opinião. O desejo do PSDB é de não participar da majoritária, falo por mim, a minha posição, de não participar da majoritária, vereador João Paulo, praticando assim um gesto de agregação. Né? Que esse gesto que eu estou defendendo essa tese, nas poucas reuniões que participei, estou defendendo essa tese, que nós devemos ficar fora da majoritária e encontrar, vereador Ivan, vereador Wilson, uma fórmula ainda, né, embora a eleição esteja aí, esses dias eles são longos, né? Até o dia 2, dia 5 de agosto, muita água passa ainda por debaixo da ponte. Mas encontrar uma fórmula, ou a melhor fórmula, né, pensando no município, nesse momento. Né? Se a melhor forma é A com B com C, que seja. D com A com H, que seja. Então, o PSDB ele inicia hoje, oficialmente, as discussões das convenções, e do que depender de mim, defenderei até os 48 do segundo tempo esta bandeira. Esse gesto de não ocupar nenhum cargo de prefeito ou de vice, ou não postular nenhum desses cargos, em prol de um fortalecimento de 1, de 2, de 3, de todos os partidos, acho difícil, mas daqui a pouco da maioria, né? Mais difícil seria, não, o PSDB quer ter candidato a prefeito. Aí já esbarra porque, né, é o principal interesse, ser prefeito ou ser candidato a vice-prefeito. Mas da parte do PSDB, deixo registrado, publicado, que os encaminhamentos do que couber a esse vereador, a essa liderança, será até o final, nesse sentido, de aglutinação e de somatório. Né? Então, aí, o que vai acontecer, vereador Ivone, né, não vai depender do PSDB. Né? Questão agora de conversas, costuras e acordos que vão ser selados e começam oficialmente a partir de hoje. Né? O PSDB faz esse gesto, volto a repetir, isso é uma opinião minha, que eu defendo e eu advogo esse caminho, no sentido de ser o facilitador, não o complicador, né, de uma grande coligação aí que tenha como fim o bem maior do município. Lhe desejo sorte, né, o PSDB com esse discurso espera fazer aí parte de um grupo que possa vencer as eleições, né, e trazer o progresso para o nosso município. Então, boa sorte aí, esperamos vê-lo aqui com sucesso são quantos dias? 60 dias. 60? Não. 45 dias de campanha. Mas a sua licença? 60. A sua licença é de 60. 60, né? Dias. Boa sorte. Vereadora Ivone? Não, obrigada. Vereador Adriano? Senhor presidente, também da mesma forma,
Sabemos da importância, gostaria de reforçar um pouco nesse sentido, a importância que tem também o Legislativo para a construção aqui da comunidade xanxerense, especialmente também agora dos postulantes, né, a futuros aí, a futuro prefeito, enfim, pré-candidatos a prefeito. Então, na nossa parte também desejar sucesso e sorte, né, Biasus, mesmo nós estando em trincheiras opostas, mas gostaria de reforçar esse importante trabalho, que aqui vários colegas se colocaram à disposição, o vereador Tatu, enfim, o Alessandro, o professor Alessandro, o Filap, que já esteve nessa casa, o professor Alessandro. Então, é uma empreitada grande e que, com certeza, esse período é um momento de afirmação e de construção também de novas lideranças, né? Então, desejo sorte, Biasus, pelo respeito que tenho também à vossa pessoa e, com certeza, que essa campanha que se aproxima, né, seja realmente para construir uma sociedade melhor, uma cidade melhor, que é isso que todos nós almejamos. Então, sorte e sucesso na caminhada. Gostaria de falar, depois eu lhe passo para fazer a conclusão. Da mesma forma, né, externar todo o respeito e admiração pela vossa pessoa, pelo vosso trabalho. Então, a gente sabe que tem aí uma preparação que lhe credencia, né, a ser um ótimo pré-candidato, um ótimo postulante aí para conduzir o destino do município de Xanxerê pelos próximos 4 anos. Da mesma forma que defendida pelo vereador Calfas, né, nós entendemos que a união de forças, né, pode trazer certamente aí uma diminuição dos sofrimentos, das angústias, para que a gente possa apresentar e mostrar para a comunidade tudo aquilo que ela anseia, tudo aquilo que ela busca, né? Que qualidade de vida, são a qualidade dos serviços públicos, enfim, todo aquele conjunto de ações que a comunidade espera, independendo aí de sigla política, né? Mas ela precisa de homens, mulheres que se disponham, que se desprendam, muitas vezes da família, dos seus afazeres, do seu trabalho. A gente sabe que, como advogado, tu vai ter que abrir mão da militância para poder exercer o mandato em caso de eleição, mas está disposto a fazer essa abnegação, essa doação em prol do bem maior, que é o bem da coletividade. Da mesma forma, os demais pré-candidatos, aí a gente deseja sucesso, deseja que tenha o alcance dos seus objetivos, né, e que possamos todos colaborar para responder as pretensões da nossa comunidade. Então, fica o nosso voto aí de sucesso e boa sorte. Bem, senhor presidente e demais colegas, eu sinceramente não esperava essas palavras ditas por pessoas que, sem demagogia nenhuma, são vitais, são importantes, não somente, vereador Filap, na minha vida pessoal, como também no engrandecimento político que nós adquirimos aqui na Câmara de Vereadores. Se nós, vereador Calfas, conseguimos chegar num patamar de protagonizar, de representar o partido ou um grupo na eleição, com certeza foi em razão daquilo que nós aprendemos em conjunto aqui na Câmara de Vereadores e que nós propusemos para a nossa sociedade, a ponto de os partidos e a sociedade perceberem, vereador Adriano, que aqui tem pessoas qualificadas e que podem muito bem representar o nosso município. Aliás, a Câmara de Vereadores tem uma tradição muito forte em eleger prefeitos aqui da nossa cidade. Praticamente todos os prefeitos e vice-prefeitos que passaram pelo Executivo saíram aqui da Câmara de Vereadores. Passaram aqui pela Câmara de Vereadores. Porque aqui o fórum, aqui é o debate, que a gente pode mostrar as nossas virtudes, também apresentamos as nossas falhas, estamos, portanto, expostos ao julgamento público, e com isso a gente busca o preparo para conseguir ajudar a sociedade num outro patamar. Então, eu quero dizer aqui que, independentemente das coligações que forem se formar, tenham certeza que este vereador, enquanto candidato, ainda não está definida, vamos ser bem justos, a posição oficialmente que eu ocuparei
E eu não posso, e eu tenho tido muito cuidado em não antecipar algo, até porque nós temos outros companheiros, outros partidos, outras coligações. Então, seria um ato de desrespeito se eu anunciasse uma situação que ainda oficialmente não está consolidada. Mas o que eu quero dizer para todos os colegas é que, independente de nós estarmos juntos ou não, o respeito e a boa imagem desse trabalho que os vereadores realizaram será levada por mim para as pessoas. Porque eu tenho certeza absoluta que esta foi uma das melhores legislaturas que eu já presenciei aqui na nossa cidade, sem demérito aos demais. Mas nós debatemos à exaustão qualquer tipo de assunto, seja de esfera federal, estadual ou municipal. Nós não nos omitimos de nada. E também quero deixar claro aqui para todos os colegas e companheiros que esse é justamente o espírito da conciliação, o espírito da concórdia, porque eu não vejo inimizade construir, o governador Colombo sempre fala isso, que nunca inimizade constrói hospital, constrói estrada, constrói boas coisas. Então, a nossa campanha, a nossa luta não será pela divisão da sociedade, pelo contrário, será pela unificação. Talvez, Adriano, por um motivo alheio à nossa vontade, por exemplo, nós não possamos estar juntos na próxima eleição com o PT, mas não por isso que o PT não vai contribuir, até pode se tornar o eleger o prefeito. Ninguém tem condições de antemão dizer quem vai ganhar, quem vai perder. É o povo que decide. E que bom para o processo eleitoral que a democracia permite que vários partidos, que vários candidatos consigam colocar seus projetos e demonstrar para a população quem está mais preparado para administrar, quem tem as melhores ideias. Porque as coligações, vereador Calfas, elas se formam primeiro pela afinidade de pensamento, de proposta e pelo perfil dos candidatos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o candidato, além de competente, ele tem que ter esse espírito conciliador. Porque depois da eleição, o nosso partido vai ser Xanxerê. Independentemente da sigla que vai administrar, nós vamos precisar dos nossos representantes em nível estadual, dos nossos representantes em nível federal, enfim, todos aqueles que têm alguma ascensão, seja no governo do Estado, seja no governo federal, seja os demais deputados que, mesmo que não façam parte desses governos, mas conseguem, através das suas emendas, trazerem recursos aqui para a nossa cidade. Então, essa divisão, durante o processo eleitoral, se ela existir, vai ser no sentido de expor ideias, mostrar o que cada um pode fazer. Mas depois que terminar a eleição, repito, todos somos xanxerenses. Todos nós temos que lutar pelo nosso município. E esperem deste vereador, enquanto candidato, ética, transparência, sem ataques pessoais. Eu não acredito e não farei campanha nesse sentido, se porventura for escolhido o candidato a prefeito nessa coligação que o meu partido está formando com outras siglas. Então, quero aqui dizer de coração que muitas das ideias, muitas das propostas e do preparo que eu tenho e que vai me permitir que eu possa apresentar isso para a sociedade, eu aprendi com os colegas aqui, sem demagogia nenhuma, com todos de forma indistinta. E todos aqui, repito, teriam a mesma potencialidade, a mesma condição de representar. E quem sabe aqui temos o Tatu, que também é pré-candidato, oficialmente anunciado aí na imprensa. Temos o Filap, que também tem projeção para estar na majoritária. Enfim, outros colegas aqui, o vereador Wilson já anunciou que pretende concorrer novamente ao Legislativo, o vereador Ivan também, pelo que sei, vai ao... Enfim, todos os colegas aqui ou serão, com exceção do vereador Calfas, que já por opção própria disse que não irá concorrer na próxima eleição, todos os demais ou são pré-candidatos a vereador ou farão parte do pleito majoritário. Então, isso é sinal, vereador Adriano, que o nosso trabalho rendeu algum fruto. E é isso que nós esperamos para que a nossa sociedade consiga alcançar um modelo de gestão que realmente atenda aos interesses da sociedade. Então, obrigado mais uma vez. E se eu tiver a graça de lograr êxito nessa missão, podem ter certeza que eu honrarei cada palavra que vossas pessoas dirigiram a mim. Obrigado. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade.
Então, solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 20 de julho de 2016. Adriano de Martini. Presente. Adenilson Biazus. Presente. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Amélio Radaeli. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Ivone Cirino, presente. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projeto em redação final, projeto de lei número 16/2016, que denomina logrador no município de Xanxerê de Pedro Dalla Benta e da outras providências. Em discussão, votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos coloque em votação a dispensa da leitura integral da citada lei. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, então, que faça a leitura dos projetos em segunda votação na noite de hoje. Projeto em segunda votação, projeto de lei número 17/2016, do vereador Adriano de Martini, que denomina logrador do município de Xanxerê de Claudina Villani Piva e da outras providências. Em discussão, em votação, vereador João Paulo. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Filap. Favorável. Vereador Amério. Favorável. Vereador Wilson, favorável. Vereador Ivan. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Vereador Denilson. Favorável. Vereador Fernando. Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na noite de hoje. Projeto de lei número 18/2016, do vereador Adriano de Martini, que denomina logrador do município de Xanxerê de Ivo Col e da outras providências. Em discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui, especialmente quero me dirigir à família Col, em nome da Delma e Eugeni, que são filhos do seu Ivo, estender o cumprimento a Silvane, que é a esposa do Eugeni, a Marlene, que é a neta, o Júlio, marido da Marlene, enfim, a todos os familiares que não puderam comparecer, mas que estão nos acompanhando, estão em sintonia nesse momento, e demonstrar também que, para nós, Eugeni, é uma alegria estarmos também participando desse momento e podermos nessa oportunidade estender essa singela homenagem também a seu Ivo, que nós o conhecemos ainda em vida, que partilhamos também de muitas conversas, de muitas histórias, e que nessa oportunidade a comunidade xanxerense, através do Legislativo, também reconhece seu trabalho, sua contribuição, a história que teve em nossa comunidade, através da nomeação dessa rua, que nós estamos aqui fazendo nessa noite. Então, é um orgulho e uma alegria ao mesmo tempo, e ver também a família unida, a família lutando, continua batalhando aí na comunidade, enfim, com lideranças, enfim, na sociedade que está inserida, buscando aí o sonho também que o seu Ivo tinha, que era de ter uma sociedade mais justa, igualitária, enfim, todas as lutas que ele iniciou. Então, para nós, mais uma vez, é uma alegria. E gostaria aqui de pedir a licença aos colegas vereadores de fazer a leitura do histórico, que resume, em poucas palavras, mas a vida do companheiro Ivo aqui no nosso município. Ivo Col nasceu no município de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, em 2 de setembro de 1929, onde viveu com seus pais Rodolfo Col e Letícia Ziane Col e seus irmãos. Casou-se com Adelaide Maria Perolini Col em 27 de maio de 1952. Vieram de mudança para Santa Catarina e fixaram residência onde hoje é a comunidade de Linha Santa Luzia, no município de Xanxerê. Tiveram 10 filhos: Antônio, Maria, Eugênio, Valdir, Letícia, Mário, Delma, a Inês, já falecida, Jandira e Eugeni. Foi um dos fundadores da comunidade de Manjolinho, onde era responsável por rezar o terço e fazer celebrações religiosas todos os domingos e dias santos. Passou a participar com a família da comunidade de Santa Luzia, tempos depois, por ser mais próximo de sua casa. Sempre esteve presente e atuante nas atividades sociais. Participou da fundação e era sócio da cooperativa e também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xanxerê. Atuou com vontade e convicção, passando este legado aos seus filhos e filhas, que aprenderam desde a importância de participar e assumir compromissos com a igreja e com a sociedade. Um cidadão sério, honesto e trabalhador, sempre preocupado com o bem-estar da família e da população em geral. Foi um dos primeiros moradores da região de Cambuinzal e ajudou na abertura do caminho até Santa Luzia, utilizando foice e machado,
e levava as mudanças de a cavalo e carroça até lá. Esteve presente em todas as manifestações e lutas por melhores condições de vida e de trabalho do povo. Em 1999, ficou viúvo e preencheu a solidão escrevendo sua história, que foi registrada em um livro, Uma Vida e uma História. E na sequência, anos mais tarde, escreveu também outro livro, Crônicas do Passado. Os 2 livros, esses editados pela UNOESC. Todas essas obras e vida participativa o levaram a receber, em 22 de novembro de 2004, uma homenagem também da Câmara, naquela oportunidade, como título cidadão honorário xanxerense, ainda vivo, né, aqui nessa casa. Sua maior alegria era participar das festividades do grupo da melhor idade, marcava presença sempre que podia. Em 2013, não resistiu às enfermidades de uma doença incurável e faleceu em dezembro daquele ano, aos 84 anos de idade. Deixou um imenso legado de amigos e admiradores. A família sempre unida e os ideais de luta por uma sociedade mais humana, justa e feliz. Foi sempre exemplo de religiosidade, de amor e de coragem. Então, esse breve histórico, né, são poucas palavras que, com certeza, daria para escrever vários livros desses, né, com as histórias do seu Ivo, né, quem conviveu com ele, quem o conhecia, né, que deixou registrado o vereador Biazus na história da comunidade xanxerense, como uma das pessoas que realmente amava essa terra e que foi um dos precursores de toda aquela região de Cambuizal, Santa Luzia, como contava a história aqui, né, abrindo aí nas estradas, na oportunidade, a foice, a picareta, a boi, arado, a carroça, enfim, fazendo com que aquela região hoje também se tornasse uma região referência de pessoas sérias, trabalhadoras, honestas, né, que nós temos em nossa sociedade, especialmente da família Cole. Nós conhecemos aqui toda a família, especialmente temos que contar mais com a Delma, com o Geni e com o Antoninho, que é pai da Marlene, também que fomos vizinhos por um grande tempo. Então, era conhecer novamente e pedir o apoio aos colegas vereadores, para que também nós possamos deixar registrada nessa rua, que vai estar localizada no loteamento Jardim Carolina, entre a BR-282 e a Avenida La Salle, né, no nome de seu Ivo Cole. Deixar registrado na história de Xanxerê. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a família pela oportunidade de fazer parte dessa história, desse belo momento que nós, comunidade xanxerense, reconhecemos o valor e a história do companheiro Ivo. E também agradecer ao Casagranda, também, que é o loteamento dele, né, que dispôs também para poder prestar essa homenagem à família. Então, pedir apoio aos colegas vereadores também que votem favoráveis ao projeto. Vereador Biazus? Senhor presidente, demais colegas, eu gostaria de parabenizar mais uma vez o vereador Adriano por essa iniciativa e somar-me às homenagens a essa pessoa que a história fala por si só. Registrar também a presença do Fábio Mosqueta aqui, agradecer a honra de nos presenciar aos nossos trabalhos. Então, dizer à família Cole que a gente tem em mente que o legado que as pessoas deixam é mais importante do que, certamente, os bens materiais. E vocês sabem disso. Que tudo aquilo que o vereador Adriano falou é um legado que não se restringe apenas à família, mas se estende a toda a sociedade. Então, ele tem uma história com uma família muito importante aqui para a nossa cidade. Até hoje eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente, que hoje à tarde eu estive com o Neri de Paula e ele foi lá expor o projeto sobre os retratos aqui da nossa cidade, feitos pelo seu Ivo Zoletti. E é uma história muito parecida com a do seu Ivo Cole. Então, o seu Ivo Zoletti, a diferença é que ele ainda está vivo e vai poder receber essa homenagem de toda a sociedade. E que pena que o seu Ivo recebeu algumas, mas não talvez aquela que nós estamos fazendo hoje, que a sociedade pudesse fazer de uma forma mais ampla e mais explícita. Então, de forma muito espontânea e muito sincera, eu gostaria de dizer para a família Cole
que é uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo aqui na Câmara de Vereadores, e temos que ser justos que o vereador Adriano está tendo a oportunidade de fazer essas indicações e tem escolhido pessoas, famílias que têm uma importância muito grande, porque a nossa história aqui de Xanxerê foi construída por pessoas por famílias que não necessariamente são as maiores detentoras de poder econômico, mas que na parte cultural, na parte de valores, na parte assim de criarmos uma sociedade de bem, fizeram muito. E a família de vocês, com certeza, faz parte dessa história. Então, parabéns, vereador, por teres escolhido a fazer essa homenagem. E em nome da bancada do PMDB, eu gostaria de me somar a essas homenagens à família Coll. Seria isso. Obrigado. Vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, também de uma maneira, a exemplo do vereador Biazuz, estender minha saudação, meus cumprimentos à família. Vejo a Delma bem emocionada, todos aí, Geni, a turma toda aí. Até porque a história do vosso pai é linda, sabe? Atento aqui, ouvindo o que o Adriano dizia, um homem que tinha tempo de ir lá, fazia fé, e que naquele tempo não era que nem hoje. Abrir uma picada, abrir uma estrada, levar a comunidade. E diz que a história de um homem de sucesso se resume quando ele nasce, quando ele cresce, quando ele constitui uma família, ensina os verdadeiros deveres e virtudes e a moral da família, que a gente vê que é uma família de conduta ilibada, de pé no chão. Um homem inteligente que escreveu um livro, 2 livros. Um homem que saiu de lá de Garibaldi e que veio aqui para Xanxerê, que é um cidadão xanxerense, porque em 2004 foi-lhe otorgado esse título. Então, as suas lágrimas e a emoção que talvez toma o coração de vocês, que somente vocês podem dizer para a gente o que é isso, acima de tudo é de alegria, é de lembrança de bons momentos. As famílias se faz assim, sabe? Se faz nas dificuldades e faz dividindo também esses momentos. Ele vai ficar agora mais do que nunca eternizado aqui nessa rua, que hoje vocês verão, os vossos filhos, netos. Eu vi uma criança de cola agora há pouquinho aí, que vai passar e vai dizer assim, era do vovô, da vovó, do titio, enfim. É uma homenagem que fica. Então, parabéns a vocês pela linda família que tem, parabéns, Adriano, pela belíssima homenagem. E a nós, vereadores, e antecipo aqui meu voto, serei favorável com certeza, porque fico feliz quando a Câmara para prestar esse tipo de homenagem. Porque é resgatar a história, como disse o vereador Biazuz, de famílias que realmente olhavam as mãos assim e viam o tamanho dos calos, porque naquele tempo era na foice, no machado, no serrote, cada um num lado, para poder abrir, para poder levar o desenvolvimento, o progresso. A gente fica feliz com isso. Me orgulha muito a família de vocês, me sinto feliz em votar favorável nesta noite hoje, senhor presidente. Vereador Ivone. Também, senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o Adrianinho por essa brilhante pessoa que ele trouxe o nome aqui a essa rua e dizer que é um ditado muito antigo, que um homem, quando para passar por essa terra e dizer que fez sua missão, ele deve ter tido um filho, plantado uma árvore, escrito um livro. Ele fez tudo dobrado, triplicado, 10 filhos, muitas árvores e 2 livros. Estive presente também quando ele foi homenageado como cidadão honorário. Participei da vida dos Coll desde que faz muitos anos que moro aqui também. Você conhece a nobreza dessa família, o caráter. E quero parabenizar essa família e dizer que tiveram a honra e devem sentir-se honrados de terem o pai que tiveram e que vai ficar na história em nome de uma rua com a brilhante ideia do nosso vereador Adriano De Martini. Obrigada. Vereador Fernando. Bem, senhor presidente, não quero me estender, mas parabenizar o vereador Adriano, me associar a essa justa homenagem. Quero aproveitar para cumprimentar, né, a Lene e o Júlio, né, nossos amigos aí, em vossos nomes, toda a família. Só quem perdeu alguém sabe o que representa, né, uma lembrança, uma homenagem, né, essa imortalidade. Parece pouco, vereador, mas não é, né? Para a família que fica é uma homenagem, é um símbolo, né? Como a pessoa ainda, a memória dela está ali, né, viva para os nossos filhos, os nossos netos vão ter essa homenagem eternizada. Então, meus
Agradecimentos à família, vereador Adriano, pela apresentação do projeto e, com toda certeza, tem o nosso apoio. Ainda em discussão? Só para deixar a nossa contribuição também, parabenizar o vereador pela propositura, cumprimentar a família que está sendo homenageada e dizer que não é por acaso, né, que está vindo para a votação na noite de hoje essa proposta. Vem em reconhecimento do trabalho de uma vida, de pessoas que ajudaram a construir o município, né, e o vereador Biazu sempre fala que não tem fundamento nós darmos nomes de Rua Ceará, Rua Amazonas, Goiás, se nós temos pessoas que ajudaram a construir, ajudaram a fundar, a desbravar essa terra. Então, é justo o merecimento, e independente aí de situação econômica, de situação social, é o reconhecimento pelo trabalho efetivado na comunidade. Então, isso denota aí o apreço que a comunidade, que ele tinha, né, frente à comunidade que vivia, tanto é que está sendo lembrado na noite de hoje. Então, parabéns à família, e também eu já me manifesto favoravelmente. Em votação, vereador João Paulo. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Filap. Favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Wilson, favorável. Vereador Ivan. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Vereador Biazus. Favorável. Vereador Calfas. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG, número 15, que dispõe sobre a inclusão de área de terra no perímetro urbano de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, vereador? Bem, senhor presidente, colegas vereadores, apenas para deixar claro para a comunidade também, esse projeto é da área onde que está sendo edificada a escola, né? No bairro Leandro, escola padrão do governo federal, 3 milhões e meio de investimento, e também a área que futuramente também serão edificadas as casas, né, que também do programa habitacional, por sinal o primeiro nessa gestão, mas enfim, mas que realmente é importante não vai ser concluído, né? Essa votação, né, da gente estar incluindo, né, esse projeto e votando favorável, porque realmente é uma área que precisa ser incorporada para que possa ter todos os requisitos aí, por lei, para poder atender essa demanda, tanto habitacional quanto também da questão da escola. Então, apenas para registrar e explicar um pouco o projeto. Ainda em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos na noite de hoje. Requerimento número 29/2016 do vereador João Paulo Menegatti, para que a Prefeitura Municipal de Xanxerê repasse a esta casa informações referentes aos plantões das farmácias do nosso município. Primeiro, quantas farmácias fazem um plantão semanalmente? Segundo, qual é o horário feito por elas no plantão? Começo e término do mesmo. Terceiro, se as que não fazem plantão estão cumprindo o horário estabelecido em lei para atendimento ao público e se existe a fiscalização pelo órgão competente sobre o cumprimento do horário. Em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações da pauta de hoje. Indicações de número 110/2016 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, junto com o setor de engenharia, faça a revisão do projeto de pavimentação asfáltica na rua Vasco da Gama, no bairro Aparecida, de modo que toda a extensão da via permaneça com a largura original. Em discussão, vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade, como eu já me pronunciei na tribuna, não serei repetitivo, mas apenas para reforçar, né? Nós precisamos resolver algumas questões, vereador Biazus, que, por mais que tenha alguns empecilhos, mas precisamos achar a solução. Senão, a cada problema que acontece, nós vamos achando refúgios, desvios, e a nossa cidade cada vez mais vai ficando mais afogada. Então, por isso que nós sempre falamos aqui no planejamento. Precisamos planejar a longo prazo, Fábio, né, a nossa cidade. Não temos que ruas como essas, que são canais de entrada para um bairro e possivelmente uma região como é o bairro Aparecida, que vem crescendo também em condomínios residenciais, enfim, loteamentos, indústrias, e ali um grande fluxo de caminhões e veículos que precisam transitar diariamente e não tem um acesso adequado. E se estreitar essa rua, não deixar ela com a largura original, significa o quê?
significa reduzir a acessibilidade daquelas pessoas que produzem, que precisam desse acesso para poder entrar no bairro, nas suas empresas, enfim. Então, que possa ser revisto por parte do Executivo, né, o quanto antes, porque a obra já está em andamento, se há a possibilidade ainda de fazer essa revisão, porque é um pedido da comunidade, das pessoas que moram próximas da Rua Vasco da Gama. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Eram os que tínhamos na pauta desta sessão ordinária do dia 20 de julho de 2016, senhor presidente. Muito obrigado. Então, tendo sido esgotados todos os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 1º de agosto de 2016, às 18 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos.